Alerta em Debate já começando, já no ar aqui pela RFTV, e o assunto de hoje é educação. Mais uma vez ao meu lado para esse bate-papo, Noêmia Gomes. Noêmia, hoje o assunto é daqueles que a gente gosta e muito mais sério, né? A gente traz diversos assuntos aqui, né, Ana? E esse é um assunto que eu acho interessante a gente trazer para que a gente dê luz a uma discussão tão importante que é a questão da educação, Sim. né? E você que está em casa, preste muita atenção hoje nesse assunto para que você possa ter informações e subsídios para poder discutir esse assunto, porque com certeza afeta alguém que você conhece. Para poder opinar sabendo de fato o que você está falando, né? Porque, gente, tem crescido muito a discussão sobre privatizar a educação pública no estado de São Paulo. Existem movimentos favoráveis e também contrários a essa proposta que foi sugerida pelo governo estadual. E aqui no Alerta em Debate, como você já sabe, a gente quer discutir esse tema para que você consiga entender o que está acontecendo e poder ter a sua opinião formada para um dos assuntos que pode se impactar na rotina de famílias que têm crianças e adolescentes nessas unidades de ensino que podem ter essa alteração. Só que a gente não faz isso sozinho nunca. Para ajudar a gente a fazer esse exercício, a gente recebe aqui no Alerta em Debate o professor especialista em Direito Administrativo, advogado Alexandre Maza, que está com a gente agora já prontinho para esse debate. Doutor, que está dando o que falar, né? Nem começou ainda. A gente sabe que nos próximos meses a gente vai falar muito mais sobre esse assunto, né? Seja bem-vindo ao Alerta em Debate aqui da RFTV. Com certeza, Noêmia, Ana, é um assunto que dá pano para manga. Obrigado pelo convite, estou à disposição. E implica em muita situação, né, doutor? Principalmente na vida direta de famílias que têm filhos em escolas públicas, né? Com certeza, esse não é um debate que fica só no mundo teórico, não. Esse vai mexer com o dia a dia das famílias, vai envolver eventualmente a necessidade de algum gasto de recursos, o que nunca é bem-vindo, e é um assunto que tem bastante paixão política envolvida. Eu vou procurar dar aqui a visão técnica da minha área do direito e tentar fugir um pouco do que os dois lados acham a respeito desse assunto. É um assunto que não é para a gente tratar de forma passional, né, doutor? A gente até conversava nos bastidores e dizia assim, olha, é um assunto que é muito político, mas ele não é só político não, porque ele vai impactar a vida de muitas famílias e das nossas futuras gerações. Isso vai acontecer. Então, como que a gente pode, e a gente tem sempre esse cuidado, doutor, de trazer um assunto, e não com as nossas paixões, mas com aquilo que é, né, o que é de fato que existe, a forma crua, se a gente tiver um jeito de dissecar isso, de uma forma que as pessoas possam entender e que elas possam discutir, porque se a gente não traz o assunto, as pessoas vão se informar de qualquer maneira através do grupo do WhatsApp, do grupo das redes sociais, e nem sempre aquela informação está coerente, né? Porque ali ela pode estar carregada de um sentimento de algum lado, uma preferência política. Por isso, a necessidade de trazer uma pessoa como o senhor, né, um técnico no assunto, que disseque isso e traga o princípio do que é a verdade nua e crua, vamos dizer assim, para que as pessoas possam, a partir daí, tomar o seu partido, porque nessa vida a gente não vive, né, inteiro, a gente está sempre partido de algum lado, mas que a gente possa colaborar para essa discussão, doutor. É isso, para fugir um pouco de fake news, né? Exatamente. Que é uma doença da nossa época. Doutor, para a gente deixar até claro, esse projeto, na verdade, a gente fala que é de educação, mas a parte privatizada, né, a parte das empresas mesmo, não vão ter, num primeiro momento, pelo menos, né, o que diz o projeto do governo do estado, não vão ter controle da parte educacional, não tem a ver com isso, é a parte administrativa. Vamos explicar, então, o projeto o que seria essa privatização da escola pública? Porque daí, o senhor falou da fake news, né, e eu sempre brinco aqui que eu falo, se é fake, não é news. Mas as pessoas não conseguem distinguir isso, né, se é fake ou se é news. Então, a gente traz aqui. Só que com certeza as pessoas já vão ficar assim, eu sou contra a privatização, eu sou a favor da privatização, mas nem entende o que está acontecendo. O senhor pode explicar para a gente?
Explico sim. Então, alguns dias atrás, o governador do estado de São Paulo deu um primeiro passo no sentido de privatizar algumas das atividades que acontecem dentro da escola pública estadual. Eu acho que não haverá uma única pessoa no estado de São Paulo que entenda que a educação pública vai bem. Eu acho que é um dos poucos consensos que nós temos que alguma coisa precisa melhorar muito rapidamente e que isso é indispensável para o futuro do nosso estado, para o futuro do nosso país. Foi dado um primeiro passo nesse processo de privatização. A palavra privatização pode significar muitas coisas, mas nesse caso específico, como vocês bem destacaram, não significa que dentro da sala de aula haverá uma empresa. Em compensação, tudo que tiver fora da sala de aula e dentro de uma escola pública trará esse chamado parceiro, uma empresa que vai cuidar da administração de cantinas, como já acontece, pessoal de apoio de limpeza, seguranças, tudo que está dentro da escola pública estadual, mas não é o professor em sala de aula, isso tende a ser privatizado a partir desse primeiro passo que já foi dado. E daí, no que isso implica, doutor? O professor continua sendo professor, o diretor continua sendo diretor, e eu até fico na dúvida, o diretor continua sendo diretor, porque se você privatiza o administrativo, você vai criar regras, vai criar metas, e que às vezes o diretor, ele não é um gestor, ele é um professor na carreira, começou como professor na educação, fez alguns cursos e chegou, né, no topo, que no topo da educação é você ser o diretor da escola, no caso da escola pública. E às vezes ele também não tem essa visão administrativa e o dinheiro ali sai pelo ralo, né? Ele não percebe, ele não tem essa... E às vezes não tem nem a vontade de fazer isso, porque ele é tão apaixonado pela educação que ele não vai olhar muito esse lado financeiro. Então, eu até me pergunto, o diretor continua sendo um diretor concursado pelo Estado ou ele também, dentro dessa nova possibilidade, ele será um diretor profissional? Então, algumas coisas ainda não estão claras nesse modelo que o governo está propondo. Foi dado só um primeiro passo, tem um pequeno decreto tratando do assunto, abrindo uma licitação, mas o que tudo leva a crer é que o diretor, na parte pedagógica, continua sendo um servidor público aprovado em concurso, o que será um alívio para todos nós. Eu acho que ninguém deseja que uma empresa assuma a direção pedagógica da escola. Agora, se a administração fora de sala de aula vai ser privatizada, inevitavelmente, em algum momento, haverá algum tipo de gestor que não trabalhe, por enquanto, na parte pedagógica, mas que gerencie todos os outros assuntos de dentro de uma escola. Eu vejo como inevitável a coexistência dessas duas figuras, o diretor concursado, com foco na parte pedagógica, e alguma espécie de um gestor da empresa privada. Doutor, esse projeto que, enfim, está só começando, né? A ideia, primeiro, é entrar em 33 escolas que a gente estava estudando sobre, numa parcela pequena ainda para tentar entender. Tem alguma semelhança com o que já acontece no Paraná, porque lá parece que também já foi aprovado. 2 escolas, inclusive, já tem alguma coisa nesse sentido, já sendo testado, um programa piloto que seria dessa forma, com essa privatização. Seria algo semelhante? Olha, Curitiba radicalizou. Nessa operação piloto deles, eles entregaram tudo na mão de uma empresa privada. Entendi. O estado de São Paulo, por enquanto, não está fazendo isso. O estado de São Paulo deu um passo, que é um passo definitivo, eu diria, isso é importante todo mundo saber. Nós, como eleitores do estado de São Paulo, representados pelo governo estadual, nós estamos começando a entregar na mão de uma empresa privada tudo que não envolva atividade pedagógica durante o prazo de 25 anos. Repito, são 25 anos. Eu fiz uma conta rápida aqui, espero não ter errado, que minha matemática não é das melhores, falando em conteúdo pedagógico, esse não é o meu lado pedagógico forte,
mas é algo em torno de 5 a 6 mandatos de governadores. Ou seja, os próximos 5 ou 6 governadores do estado de São Paulo vão ter que continuar tocando esse processo. É um processo sem volta. A minha intuição diz que, dando certo essa primeira parte, o conteúdo educacional, em algum momento, vai ser transferido para a iniciativa privada também. Mas, por enquanto, é um primeiro passo bem mais sutil do que a radicalização que está sendo testada em Curitiba. Doutor, agora você como um especialista, né, nessa questão administrativa, como o senhor começou a sua fala dizendo que assim, é de conhecimento de todo mundo, né, que a educação não vai bem. A gente sabe disso, né, que a educação pública não vai bem, e a gente tem um histórico que antigamente, no passado, a escola pública era a creme de la creme, né? Assim, você estudava na escola pública, entrava nas melhores faculdades, você tinha continuidade ali no ensino bom vindo de uma escola pública, e hoje a gente não tem isso. Será que, a pergunta aqui, que essa mudança de qualidade passa pelo administrativo? Ou é só uma deficiência ao longo do tempo na formação dos profissionais da educação? Noêmia, aquele tempo da escola pública como uma escola de excelência não existe mais e, lamentavelmente, não vai voltar. Por uma razão muito simples. Hoje a gente lida com um contingente de alunos absolutamente fantástico, uma quantidade enorme. E na época em que a escola pública era de excelência, na época da minha mãe, na época do meu pai, eu tenho 49 anos, então dá para ter uma ideia de há quanto tempo atrás, eram poucos, relativamente poucos os alunos. Então era possível naquela época você aplicar um ensino de excelência. Hoje nós estamos falando de milhões e milhões de estudantes. É muito difícil que isso aconteça novamente, esse padrão de excelência que existia. O que me parece, existem alguns pontos críticos dessa mudança. E a gente ouve muito pouco falar na valorização do professor. Eu sou autor de uma ideia radical de que os professores da rede pública deveriam ser o maior salário do serviço público brasileiro. Então, uma mudança na Constituição, por exemplo, que desvinculasse a maior remuneração no serviço público dos ministros do STF e passasse a ser a remuneração de professores da rede pública. Isso causaria uma revolução, o país ficaria de cabeça para baixo, mas é um passo que envolve, aí sim, a atividade educacional ela própria. A gente ouve muito pouco falar de capacitação de professores da rede pública, de o Estado bancando cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e não só isso, também cursos de oratória, porque não adianta capacitar o professor, que ele tenha títulos e mais títulos, e ele seja um professor pouco didático. Quem não conhece aquela história do professor que sabe muito, mas não sabe passar? Esse não é o ideal também. Então, eu acho que em termos de remuneração, a gente podia partir para uma solução mais radical, nesse sentido de aumentar de verdade, porque isso vai gerar uma bola de neve, um interesse por cursos de pedagogia, que estão às moscas, infelizmente, uma busca maior por esse concurso. Todo mundo quer ganhar bem. Se o professor ganhar bem na rede pública, isso vai fazer com que haja um processo de melhora, né, o que está faltando. Agora, doutor, eu concordo com o senhor em tudo isso, mas eu tenho também uma outra dúvida com relação a essa privatização do administrativo, porque o senhor disse, né, ali o senhor explicou para a gente que até o serviço de cantina, que hoje é a merenda, né, que a merenda é pública, vai ser privatizado. E como que fica isso para as famílias que vão ter que dispensar algum dinheiro aí? Porque quando a gente fala em privatização, é inevitável que a gente pensa, privatizou, vou ter que pagar alguma coisa. Por isso, né? Veja, a gente não pode também fingir que o mundo é cor-de-rosa, e nada a ver com a sua roupa, viu? É só uma imagem aqui. Quando a gente privatiza alguma coisa, nós estamos trazendo uma empresa privada como parceiro. E as empresas, elas não existem para nenhuma outra finalidade a não ser obter o lucro.
esses parceiros privados que vão ser trazidos para as atividades não educacionais do ensino paulista, eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar. Em um primeiro momento, esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, o que significa que é o nosso suado dinheirinho de ICMS, o nosso dinheiro de IPVA, do imposto de doações, é que vai custear essa parceria. Num segundo momento, e aqui eu estou fazendo um exercício de imaginação pelo conhecimento técnico que eu tenho, isso deverá ser de alguma forma cobrado da população, de forma mais direta. Não que haverá cobrança para se estudar na rede pública, isso está descartado, inclusive porque a Constituição não permite que isso seja feito. Mas é difícil você evitar, a partir do momento que você traz uma empresa privada, que daqui a alguns anos, não estou falando de hoje, não estou falando de 2025... Mas são 5, 6 mandatos, né, doutor? As coisas mudam muito e eu não acho impossível que se comece a cobrar muito devagarzinho por atividades paralelas, como transporte, oferecimento de uniformes. Eu acho que isso, lamentavelmente, é uma consequência inevitável dessa escolha que não tem volta, que é trazer empresas privadas para o ambiente dos nossos filhos na rede pública de ensino. Doutor, porque a gente até percebe, Ana, eu estudei em escola pública e a gente percebe que, assim, tinha aquela cobrança da taxa da APM, Associação de Pais e Mestres. E a gente pagava, mas a gente sabia que tinha colega na sala de aula que não conseguia pagar, que fosse R$10, a família não conseguia pagar aquele dinheiro, né? E hoje em dia ainda existe essa taxa, eu não sei como que é, se ela é facultativa, se é obrigatória, eu não sei como que é essa questão da Associação de Pais e Mestres, mas eu sei que ainda existe nas escolas. E se isso até era difícil para algumas famílias pagarem aquele dinheirinho ali, eu fico imaginando que esse dinheirinho pode crescer um pouquinho, mudar o nome de taxa da PM para um outro tipo de taxa, e isso começar a dificultar, doutor, sabe? Assim, como que tem aquele ditado que fala, vende a facilidade para vender a dificuldade, né? Oferece a facilidade para vender a dificuldade, né? Então, assim, é uma coisa também que a gente tem que ficar atento a isso. Muito atentos, porque esse bom exemplo que você trouxe do valor que se paga pela Associação de Pais e Mestres é excelente mesmo. Tem gente que simplesmente não tem condição de pagar, e aí, em algumas situações, não sei se por vergonha, por alguma outra circunstância, a criança para de aparecer nas aulas, aí a tragédia vira de grandes proporções. Mas eu não quero pôr fogo no parquinho, como dizem minhas filhas. Não significa que haja, neste momento, algum projeto de cobrança em relação aos pais. Só que, do meu ponto de vista técnico, é muito difícil que os próximos 5 ou 6 governadores resistam à tentação de cobrar alguma coisinha por essas atividades paralelas. E aí vem o nosso papel de cidadania. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Que os cofres públicos paguem por essas atividades não pedagógicas, ok. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas você não está tirando aquele dinheiro diretamente das pessoas que estão com os filhos na rede pública. Mas qualquer passo no sentido de fazer algum tipo de cobrança, a gente tem que repelir com todas as nossas forças. Doutor, e até para a gente não deixar de passar nessa questão também, tem algo nesse projeto que contemplaria a questão da segurança nas escolas? Porque a gente teve casos assim assustadores recentemente de agressão de professores dentro das salas de aula, na porta das escolas e entre os alunos entre também, os alunos, né? Pai batendo em aluno, aluno batendo em aluno. Então já não existe aquela preocupação com a violência dentro da escola, no sentido de, se eu promover isso, eu não vou ser penalizado de alguma forma, e se for, é algo tão, né, bobo que a pessoa acaba cometendo, sem pensar na consequência. Essa privatização teria algo relacionado à questão de segurança, porque contempla a vigilância, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Muito bem lembrado esse aspecto, Ana. Eu tive pensando por esses dias a propósito dessa discussão.
Se há 10 anos atrás nós fizéssemos uma pesquisa entre os professores paulistas da rede pública de ensino, o que seria o desejo número 1 deles, eu tenho certeza que a resposta, na maioria das vezes, passaria por uma remuneração melhor, um maior reconhecimento. Eu aposto quanto o pessoal quiser, que hoje, se for feita a mesma pesquisa, o que os professores querem em primeiro lugar é segurança em sala de aula, porque virou uma atividade de altíssimo risco você ser professor da rede pública de ensino. Eu não vou nem falar da questão de respeito dos alunos ao professor, que seria um tema que iria longe, mas os professores correm risco de vida em sala de aula hoje. E isso é algo que precisa ser resolvido com abertura de concurso, com contratação de empresa privada. Essa é a prioridade 0. Então, a ideia de um projeto como esse é buscar uma eficiência, inclusive na atividade de segurança. Não é só vigilância no final de semana, quando não tem alunos dentro da sala de aula. Durante o período letivo, é preciso que haja um controle absoluto da entrada e saída e mesmo, de alguma forma, um controle do que vem acontecendo em sala de aula. Esses vídeos virais de internet, de professores apanhando de alunos, às vezes professores indo para cima dos alunos, ou problema com os pais, desgraçadamente isso é algo cada vez mais frequente. Então, embora o projeto não diga isso com todas as letras, eu espero muito que seja a providência número 0, além daquela questão de aumentar bastante a remuneração dos professores, que o professor tenha condição de dizer que ele sai da casa dele, vai dar aula e vai voltar numa condição de normalidade, sem ter apanhado, sem ter sido ameaçado, que é uma coisa horrível. Às vezes não apanha, mas você trabalha em sala de aula com uma ameaça o tempo todo de que, se fizer alguma coisa com o aluno, se falar de alguma ordem disciplinar mais severa, você pode ser procurado por um pai mais violento ou pelo próprio aluno. A questão da segurança está, com certeza, entre os top 3 das prioridades do que a gente precisa resolver urgentemente no nosso estado. Acho que esse debate deveria ser muito mais longo, né? A gente está chegando aqui no fim do nosso tempo, mas dá para a gente falar por muito tempo sobre cada uma dessas questões, né? Sim. E eu imagino que a gente ainda vai falar, né, doutor, nos próximos meses, porque está só começando, né? Esse processo está engatinhando agora, mas a gente vai ter que falar sobre isso. E também está engatinhando, mas já tem até prazo para o leilão acontecer, né? Sim, sim. O que esse decreto fez até agora? Ele estabeleceu um prazo para iniciar o processo de contratação dessas empresas parceiras, como vocês bem lembraram, apenas em 33 escolas do projeto piloto. Isso é um cisco perto do tamanho da educação pública do estado de São Paulo. Mas a gente tem que ficar atento mesmo. Esse debate vai longe, porque ainda vai ter a licitação, vai ter questionamento judicial, com certeza, muito debate na Assembleia Legislativa, os prefeitos devem ser ouvidos, porque tem uma interação importante. Eu espero que a população seja ouvida também, que a gente não seja mais uma vez atropelado no processo de decisão e quando a gente descobre o sistema já está implementado sem terem ouvido a nós, que somos os verdadeiros titulares do interesse público, como se diz tecnicamente na minha área. E eu fico à disposição aí para qualquer passo a mais que for dado no processo, a gente vem aqui discutir para dar subsídios para quem quer falar um pouquinho sobre esse assunto na sua casa, mesmo no WhatsApp, nas redes sociais, com um pouquinho mais de conhecimento. Com certeza, pra gente aqui, eu tenho certeza que a gente volta a se falar, sem dúvida alguma. Doutor, muito obrigada, viu? Foi esclarecedor. Para quem estava aí, né, querendo jogar pedra ou então aceitando tudo desse processo, foi muito importante a gente ver que tem muitos lados aí pra gente reflexão, né? Aí é uma reflexão e conversas longas ainda. A gente combina aí uma próxima conforme o projeto for andando. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Noêmia. Tchau, tchau. Tá, então a gente conversou com o professor e especialista em Direito Administrativo, o advogado Alexandre Maza, sobre o governo do estado autorizar a privatização de 33 escolas, aí pouco mais de 30 escolas estaduais em São Paulo. A gente está falando aí de privatizar a parte administrativa de escola. Por enquanto, não tem a questão educacional,
educacional, né, a parte pedagógica das escolas, mas é importante a gente discutir sobre isso para saber o que vai acontecer nos próximos 25 anos, gente, como o doutor bem disse. Não é só agora, não. Inclusive, dentro desse embrião aí de 33, uma é aqui na nossa região, em Campinas. Exato, tem escola em Campinas envolvida, por isso a gente vai continuar a falar sobre isso sem dúvida alguma, né, Noemi? Hoje foi só o primeiro Alerta em Debate desse assunto. Foi só a pontinha do iceberg. E a gente volta a se falar mais uma vez. Muito obrigada pela companhia nesse super bate-papo. Olha, a cada semana... A gente se surpreende, né? Tá sensacional. Combinado então semana que vem? Mais um. Muito obrigada a você pela companhia, por estar com a gente aqui na RF TV. Uma ótima semana para você. A gente se vê na próxima quinta-feira.